Pronto, pessoal, né? Boa noite. Estou aqui para começar a segunda aula da disciplina Gestão Financeira, né? E só para avisar, né, que basicamente não conseguimos gravar a aula número 1 porque houve um problema de conexão no campus. Aí a gravação não conseguiu, né? Não deu certo. Vou compartilhar aqui a tela e vamos começar a aula. Oxi, aqui. Compartilhando. Vocês confirmam para mim se chegou aí? Chegou, né? Ótimo. Show de bola. Beleza, pois vou abrir aqui o slide. Ah, vocês estão conseguindo ver o slide? Tá de boa? Deixa eu ampliar ele aqui. F5. Ótimo, então. Gente, então, basicamente foi isso, né? Deixa eu... Massa. Então, começar aqui. Como a gente viu na aula passada, né? Basicamente, o assunto da aula anterior... E o slide parece que ficou preso aqui, né? Não tá compartilhando, não? Eu tô olhando aqui pelo notebook, gente, não tá aparecendo os slides, tá aparecendo para vocês aí? Tá não, professor. Oxe. Eu sempre coloco a segunda tela porque para acompanhar. Eu tava vendo lá que não tava aparecendo. Deixa eu ver se assim vai. Ih, parece que agora veio, né? Só não fica aparecendo em tela inteira. Gente, dá para ver assim, porque quando eu coloco em tela cheia, ele não tá compartilhando por algum motivo. Então vamos lá. Né? A aula passada, nós estudamos o que era a administração financeira propriamente dita, correto? Conseguimos avançar com a questão do objetivo dela, né, que é ampliar os resultados da pessoa física e jurídica, promover o crescimento do negócio através de um crescimento sustentável, uma organização do que entra e o que sai, né? Dessa forma, ele vai melhorar o desempenho e vai buscar que a empresa sobreviva na selva que é a vida lá fora, né, das empresas. Nós vimos, né, que não existe uma única forma de definir a administração financeira. Nós temos vários conceitos para essa disciplina. E basicamente vimos aqui os três. Não vai. E basicamente vimos os três aqui do livro que tem na bibliografia de vocês, né? Vimos o conceito do Ross, vimos o conceito do Gitman e vimos o conceito do Júnior. Cada um explicou o que era a administração financeira na visão dele, né? Então, vimos que o primeiro aqui, o Ross, ele já fala que o objetivo da administração financeira é ganhar dinheiro e aumentar o patrimônio dos sócios, né? Isso é um conceito para ele. Já o Gitman, ele já diz que a administração financeira diz respeito, né, à responsabilidade e tarefa visando o melhor resultado da empresa, né? Então, basicamente focar mais na questão de você observar as tarefas, se elas estão feitas de forma de qualidade, planejar com antecedência, né? Basicamente é isso que a administração financeira é na visão dele. Já o Júnior, ele já fala o seguinte, ele já fala que a administração financeira é basicamente você focar em objetivos a serem alcançados. É basicamente você ter um grande planejamento com antecedência. Ele dá bastante destaque a isso, ao planejamento com antecedência, de forma a você conseguir atingir os objetivos, né? E para isso e isso basicamente é o que é a administração financeira para ele. Planejar com antecedência e atingir objetivos palpáveis, certo? Só que é aquela história, né?
Para você aprender realmente administração financeira, você precisa sim dedicar um tempo para aprender essa matéria. Você precisa ler, você precisa praticar em atividades, você precisa manter-se atualizado, ler notícias, ler os jornais de economia, né? São muitas coisas que você tem que estar assim acompanhando, tá ligado, para realmente conseguir trabalhar nessa área de forma satisfatória. E fica aquela pergunta, né? Por que escolher essa área? Se essa área precisa me tomar um tempo enorme, precisa me tomar muito esforço, né? Por que eu vou escolher essa área ao invés de outra? Aí eu trouxe para aqui um dado para vocês verem, né? Que as dívidas das empresas brasileiras de capital aberto já somam 1,26 trilhões só em 2021, né? Ou seja, temos empresas muito endividadas, que essa notícia nos fala basicamente que as empresas não estão conseguindo, meu povo, elas não estão conseguindo manter as suas finanças, o seu dinheiro, o seu entra e sai de dinheiro em um nível saudável. Está saindo mais do que está entrando. Ou seja, as empresas estão endividadas, não está entrando o suficiente para quitar essas dívidas, certo? Então, está mostrando aí um descontrole financeiro de muitas empresas. Vimos que não só as empresas estão endividadas, mas também estão as famílias. Então, não só as pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas também estão endividadas. O que mostra, gente, que tanto empresa, como pessoas, como famílias estão tendo dificuldade em organizar suas finanças. Ou seja, é um mercado muito grande para a gente poder trabalhar, né? Pegar na mão da empresa, pegar na mão da pessoa física e olha, você faz assim. Você calcula esse tipo de entrada, esse tipo de saída, e você tenta cortar as coisas que dá para cortar para manter as contas sempre no azul e nunca no vermelho. Tanto é que a primeira atividade que eu passei para vocês, né, agora que vocês têm acesso ao sistema de novo, é justamente fazer um orçamento, né? Que eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, mas a atividade era basicamente assim: receitas e despesas. E lá você tinha várias categorias de despesa, né? Despesa com alimentação, despesa com. Ih, eu tô escrevendo aqui, não tá nem compartilhando. Deixa eu voltar aqui. Aí a primeira atividade. A primeira atividade que eu fiz com vocês, gente, foi basicamente essa. As receitas que vocês recebiam, né? O salário e as saídas, despesas que vocês tinham, né? Despesa com alimentação, com aluguel, com transporte. E no final, a gente dava realmente um resultado, né? Então era basicamente mais receitas menos as despesas, né? Aí ia ser igual ao resultado. E essa atividade mostrava se vocês estavam no vermelho ou se vocês estavam no azul no final do mês, né? É basicamente isso aqui que as empresas e famílias não estão fazendo corretamente e está dando esse índice aqui absurdo de endividamento, né? Deixa eu ver se agora ele fica em tela cheia. Ficou. Então é basicamente essa matemática simples que as empresas e famílias não estão fazendo e está causando esse endividamento massivo aí Brasil afora, né? E vamos tentar, justamente como profissionais, mudar a situação desse país, né, para melhor. Então vimos na aula passada, né, que o profissional de finanças é uma pessoa formada, né, em alguma área de administração, né, como o curso técnico de vocês, o superior, ou na área de finanças propriamente dita, né? Como não tem muita faculdade de finanças, fica o pessoal de administração toma mais essas vagas, né? Tem que ser alguém que pense de forma estratégica, ou seja, que pense voltado para o futuro, para atendimento de metas, para atingir a meta X, a meta Y, para conseguir integrar todos os setores da empresa, como se fosse um só. Basicamente, saber como é que anda a questão do departamento de vendas, do departamento de marketing, do departamento operacional propriamente dito, não é? É alguém que vai integrar a empresa de forma estratégica. É uma pessoa que entenda as regras da empresa, né? Aquele manualzinho de regras, as políticas, né? E como é que anda os concorrentes da empresa,
né? Como é que eles estão fazendo para se destacar no mercado e de que forma a empresa que você trabalha vai conseguir contrabalancear, né, o posicionamento dos concorrentes, né? Então, é uma pessoa que tem que estar antenado em todas essas variáveis aqui, certo? Vimos rapidamente que tínhamos a abordagem tradicional, administrativa e mista, né, que eu não vou entrar em detalhes porque não é o assunto da aula de hoje, só uma pincelada rápida, em que basicamente são 3 perfis de administração financeira que coexistem hoje em dia, né? Então você pode ter um perfil tradicional, você pode ter um perfil mais administrativo e você pode ter um perfil misto, né? E que, embora eles surgiram em épocas passadas da nossa história, hoje em dia você tem profissionais que têm mais um perfil mais tradicional, um perfil mais misto, e não tem problema nenhum, né? Mas que você precisa entender esses perfis para saber qual deles mais se adequa ao seu ponto de trabalhar, né? O seu perfil profissional. E que não tem um certo e errado, né? Só tem diferenças que vão lidar, né? Que vão gerar resultados diferentes. Cada um vai ter seus pontos positivos e negativos. Vimos aqui que temos 6 dicas, né, para melhor gerir a empresa na parte financeira. Separação de finanças, registro contábil total, precificação, né? Cada uma delas é uma base que a empresa ou pessoa física tem que seguir, né, para justamente ter uma gestão financeira aceitável, ter uma gestão financeira excelente. Então, quando um desses pilares aqui não está sendo cumprido de forma correta, a empresa pode vir a ficar doente financeiramente falando. Vimos outras dicas aqui infalíveis, né, digamos assim, dadas por um influencer do mundo das finanças, né, que ele trouxe umas dicas bem didáticas de como a gente faz para se manter saudável financeiramente falando, né? E terminamos a aula passada basicamente com esse assunto, né? Passamos para as atividades e não vai ser diferente na aula de hoje. Na aula de hoje, que o módulo é custos, eu vou ensinar para vocês aqui na primeira parte da aula os conceitos, né? E na segunda parte da aula vamos resolver as atividades que tem lá na plataforma, ok? Então a aula de hoje começa Anderson, aqui. esses slides que você apresentou agora, tem na plataforma? Sim. Ok. Então vamos começar, gente, o primeiro conceito de custos, que é o conceito do gasto. Gasto nada mais é do que um conceito geral que vai englobar todos os conceitos que vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, gasto é todo o desembolso da saída que uma empresa ou uma pessoa tem, né? A fim de obter receita. Ele é o guarda-chuva geral para os termos subsequentes. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, vamos ter basicamente aqui. Cadê? C, tamanho maior. Então, eu tenho aqui um universo. Esse universo aqui eu vou chamar de gasto, certo? Deixa eu ver se ele aumenta. Então, temos um universo aqui chamado de gasto, e dentro do gasto eu vou ter um outro universo que eu vou chamar. Eita, um outro universo que eu vou chamar de custo. Eu vou ter. Vou trocar aqui a cor. Eu vou ter um outro universo que eu vou chamar de despesa. Alô? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Vou ter aqui um outro universo que vai ser os investimentos. E vai ter um outro universo. Gente, o meu slide aqui parou para você estar continuando? Tá, né? E vai ter um outro universo aqui que eu vou chamar de investimentos. Certo? Tá na tela. Tá na tela do desenho, né? Tá na tela. Isso.
Tá, porque aqui tinha parado, eu pensei que tinha parado para todo mundo, né? Então, basicamente é isso, né? Gasto é o termo geral que engloba todo mundo. E dentro de gastos, eu vou ter um tipo de gasto que é o custo, um tipo de gasto que é a despesa, um tipo de gasto que é o investimento, e um tipo de gasto que é a perda. E eu escrevi investimento 2 vezes, mas é perda. Ok? Só para ficar claro isso aí para vocês. Então, o primeiro tipo de gasto que eu vou ter é o custo. O custo, gente, é todo gasto, né, toda a saída de dinheiro que vai estar ligado à prestação de serviço ou à produção de bens, certo? Vou repetir. Custo é toda a saída de dinheiro relacionado à produção de um bem, de um item, de um bem tangível, né, móvel e imóvel, ou de um serviço. Então vamos dar aqui um exemplo. Meu amigo Edson, ele criou uma empresa, ele está fazendo sorvete, né? Vai para vender. Então, o custo do sorvete vai ser tudo aquilo que o Edson paga para poder fornecer aquele sorvete. Abri aqui meu bloquinho de notas. Então, Edson, Professor, ele... bota aí, sabe o quê? É polpa de fruta, é um mercado muito bom. Quer polpa de Hoje em dia a fruta? galera tem tempo para fazer suco, né? Isso. Pronto, Edson é um empresário que não se contentou com o sorvete, né? Edson queria alçar voos maiores e ele quis fabricar polpa. Fabricar polpa. Então vamos lá. O Edson, para fabricar a polpa, ele tem os custos, que são basicamente os gastos para produzir a polpa. Certo? Então, os custos vão ser tudo que ele vai gastar para produzir a polpa. Então, me ajuda, Edson. O que que tu precisa gastar para poder produzir a polpa? Primeiramente as frutas, né? Frutas, matéria-prima. O que mais, Edson? Um certo maquinário. A energia da máquina. O Não, mas salário. tem a maquinário e tem a energia, né? Tem, vamos conversar daqui a pouco a diferença entre um e outro, tá? O salário. O salário dos operadores da Aham. máquina. Eu, não, só um já dá, né? Vamos começar pequeno. Tá ok, Edson. Então, salário do. Vou até trocar aqui. Do Isso. operador da máquina. Ótimo. Então, ele vai ter esses custos aí, né? Então, tudo aquilo que o Vamos Edson precisar de gastou. freezer. Um freezer, né? Para colocar essas polpas, pronto. Certo. Eu vou colocar aqui um asterisco. Ele falou da máquina, do maquinário e ele falou do freezer. Tá? Vou colocar um asterisco para a gente fazer uma distinção daqui a pouquinho. Mas para ele produzir a polpa, você concorda comigo que ele gastou, que ele usou, que ele consumiu a fruta, que ele transformou de fruta bruta para polpa, né? Virou uma coisa diferente. Ele gastou a energia da máquina e ele gastou dinheiro para pagar o salário para a pessoa que opera a máquina, tranquilo? Então, esses valores aí acabaram, foram transformados no produto final, foram consumidos, certo? Então, por isso que eles são custos. São valores que eu consumo para poder produzir o meu bem ou o meu serviço, ok? Tá claro isso para vocês? Acho que sim, né? Vou passar. Então, custos é o primeiro. Gastei para produzir o bem ou serviço. Ótimo. Né? Então, um exemplo vai ser salário, energia, né? E comércio, como não produz nada, só vende. Em ótica de custo, da disciplina de custos, não existe custo em comércio. Só vai existir custo nos relatórios específicos da contabilidade, mas a via de regra não tem. Vamos ver o que que tem. Então, se custo é tudo vinculado à produção da mercadoria ou do serviço,
O que não é custo geralmente vai ser uma despesa, que nada mais é do que os gastos que eu vou ter para manter a minha empresa funcionando e gastos que eu vou ter para melhorar minhas vendas. Certo? Então, despesa é esforço para vender e gastos administrativos. Deixa eu ver se eu coloquei exemplo aqui. Pronto, coloquei o conceito aqui técnico, né? É o bem ou serviço consumido diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas, né? Isso aqui é só o que tem lá na legislação. Se o custo é o valor que eu consumo, que é o bem, que é o recurso que eu consumo para produzir o item, a despesa é o recurso que eu consumo para ter mais receita. Então, voltando aqui para a empresa do Edson, né? Ele consumiu a fruta, a energia e o salário para produzir a polpa, mas para manter a empresa funcionando, o Gedson, ele também teve outros valores que ele teve que pagar. Vocês concordam comigo que para a empresa funcionar ela tem que pagar impostos? Concordam? Senão o governo vai lá e fecha? Vocês concordam comigo que para a empresa funcionar tem que pagar contador? Vocês concordam comigo? Não, precisa não. Precisa sim, desde história. Senão ele reprova já. Então, basicamente, para a empresa funcionar, ela tem que pagar também... Advogados para se defender do contador. Gente, então, tipo assim, para ela se manter funcionando, tem que pagar os impostos, o contador. Imagina que também a empresa tem um vendedor que vai lá nos supermercados, vai aquela pessoa, aquela figura do promotor, vendedor, né, que vai de supermercado vender o seu produto, né? Então tem que pagar aquela pessoa para conseguir vender melhor. Então temos uma distinção. Se aqui é o salário, é a energia da máquina para produzir o item, aqui é o vendedor para melhor vender o meu produto. Aqui é o contador para minha empresa continuar funcionando e não ser fechada pelo governo, certo? A empresa também vai ter que pagar alguém para a limpeza da fábrica, da sede, da venda. O pessoal da limpeza. Então, essa limpeza que limpa lá a fachada do meu prédio, que limpa a minha calçada, ela é uma despesa que para a empresa continuar funcionando, né? Limpinha, o cliente vê aquele setor de venda cheirosinho, com aquele bom arzinho que eu coloco, né? Basicamente isso. Então, o pessoal da limpeza é um gasto que eu tenho para a empresa manter-se funcionando. E como não é um gasto relacionado à produção da polpa e só para a empresa funcionar, então vai ser uma despesa. Certo? Despesa. Beleza? Então é basicamente isso. Ah, aquele cafezinho que quando você vai em uma ótica para comprar um óculos, o pessoal às vezes não dá um cafezinho para você, um sorvete, alguma coisa assim. Aquilo ali é um esforço para fidelizar o cliente. Aquilo ali é uma despesa, ok? Então, se eu gasto, geralmente vai ser custo ou despesa. Se for vinculado à produção do item, é custo. Se for vinculado a manter a empresa funcionando ou a vender mais, é despesa, tá? São os dois conceitos mais fundamentais dentro de custos. Que agora, como os profissionais de finanças, temos que manter-se atento. Ei, Sanderson. Oi. Quanto maior é o meu custo, maior é o meu retorno? Tá bebendo água. Quanto maior o meu custo, maior o meu retorno. Quanto maior o meu custo, mais caro fica meu produto. Imagina se sua polpa, se eu for somar aqui, se eu for somar o valor da fruta, a energia da máquina, os salários, e dividir pela quantidade de polpas que eu produzi, me deu um custo de RS R$7 por polpa. Isso aqui na polpa eu vou colocar aqui de maracujá. Maracujá. Não, uma fruta que tem na nossa região, acho que limão tem aqui, né? Manga tem aqui. Pronto. A manga. Só que o morango,
ele não tem a nossa região, então tem que comprar de outros estados, tem que pagar frete e tudo mais. Então, quando eu vou somar o custo da fruta do morango, que é mais caro que a manga, o frete, a energia e tudo mais, o custo para cada polpa que eu produzo, para um morango, vai ser de R$ 12. Morango. Morango. Aí eu lhe pergunto, Edson, ah, basicamente, o morango me saiu mais caro para eu produzir do que a manga. Como é que isso vai refletir nas minhas vendas, Edson? Realmente vai sair um pouco mais caro mesmo, né? Para repassar para o cliente. Eu vou repassar, vou dizer aqui para você. Eu vou estipular que eu, bem a grosso modo, né? Que eu vou colocar uma porcentagem em cima desse custo para dar o preço de venda. Então, quando eu fiz os meus cálculos lá de markup, minhas técnicas para definir o preço de venda, eu descobri que a manga eu vou vender por R$ 10,50. E o meu morango eu vou vender por R$ 17,50. Aí eu lhe pergunto, Edson, uma família com um salário mínimo, 2 salários mínimos, o que for, uma família mais simples, ela vai querer comprar manga ou morango? Se depender do mês, ele nem leva a polpa. Dependendo do Não, mês, com ele leva a certeza a pouco. manga. A É a manga, né? manga. Então, basicamente, quanto mais caros forem os meus custos, mais caro vai ser meu preço de venda. Então, Edson, quando o custo fica muito caro, ou eu diminuo o meu preço de venda, só que eu diminuo minha lucratividade, vou lucrar menos, né? Porque eu diminui o meu preço de venda, ou eu aumento e repasso para o meu consumidor final, só que eu posso correr o risco de acabar não vendendo o produto porque ele ficou caro demais, né? Então é esse malabarismo de preço de venda, de controle de custos, que o pessoal das finanças também tem que se manter antenado, para nunca repassar nem demais para o consumidor a ponto de não vender, nem de menos a ponto de eu não ter lucro, ok? É um malabarismo gigante que temos que manter todos os meses antenados para que a conta feche, tá bom? Então lembrem-se que a gente vive num país que a gasolina lá sobe e desce todo mês, né? Então os custos aqui de frete sempre estão mudando, né? Então eu estou sempre lá antenado nesses custos e eu sempre tenho que manter meu preço de venda condizente com o aumento e diminuição desse custo, ok? Por isso que eu coloquei na disciplina de vocês uma matéria só sobre custos, para que vocês tenham essa noção de que tem que se acompanhar esse valor aqui, para que esse valor aqui de venda não fique nem muito alto nem muito baixo. Beleza? Uma solução para manter o preço acessível seria produzir em larga escala a fruta da estação e armazenar para quando for contra a estação, né? É uma possibilidade, mas lembre-se que você vende polpa, então você vai ter que gastar, você vai ter uma despesa aqui de armazenagem considerável, né? Pagar um freezer lá numa temperatura 8 graus, né? Manter dia e noite, sábado, domingo e feriado até conseguir vender. Então você vai diminuir o custo, mas aumentar a despesa, né? Então, tipo assim, será que vale a pena? Tem que se fazer um estudo para saber se realmente vale ou não vale a pena, de acordo com o que você consegue vender. Concorda comigo? Porque na estação fica muito barato, por exemplo, a manga, né? Uhum. E se for fazer para ter que. Senão você vai ter só sempre a fruta da estação, então não vai ter muita venda, não. Uhum. Ótimo. Gente, eu vou passar aqui para o próximo conceito. O próximo conceito é o conceito da perda, né? Então, tu imagina que o Edson, lá, ele fez as polpas dele, houve uma queda de energia aqui em Tabuleiro, o Edson não tinha gerador, então todas as polpas que estavam na geladeira do Edson, elas apodreceram. Aí eu lhe pergunto, aquela polpa que ele tinha armazenada, eu vou conseguir vender ela apodrecida? Não vou, né? Ninguém vai me comprar uma polpa apodrecida. Então, aquela polpa que eu tinha armazenada para mim, ela virou uma perda.
Porque aquele valor ele foi consumido e eu não ganhei nada com isso. Eu simplesmente perdi. Perdas são comuns, né, quando o produto passa de prazo de validade, quando há algum tipo de sinistro, como incêndio, queda de energia para produtos perecíveis, né, e etc. Pode falar, Nayandra. Sandra, só porque eu estou em viagem aqui, aí se eu perder a conexão e o senhor fizer a chamada, o senhor coloca e fala assim, não, por favor. Tá bom, meu bem, tá ótimo. Ok, gente? Então tem a figura da perda. Só que faltou um conceitozinho básico. Faltou o conceito de investimento. E aí, se vocês prestarem atenção, o Edson falou que ele tinha que ter o quê? Um maquinário e um freezer, certo? Só que eu falei para o Edson que isso aqui não ia entrar em custo. Ele vai entrar na parte de investimentos, certo? Então temos 4 figuras aqui da questão do custo, das perdas, né? Temos custo, despesa, investimento e perda, né? Os gastos, desculpem. Temos custo, despesa, investimento e perda. Em que custo e despesa eu consumo o item, a perda, o item só desaparece sem eu ter nenhum tipo de retorno, e a figura do investimento, que é a diferentona de todas. A figura do investimento, meu povo, é basicamente quando eu compro um item e esse item vai durar, certo? Então, se eu parar para pensar, Edson, o maquinário que você comprou para produzir as polpas, ele vai durar por alguns anos, concorda? É diferente da energia que eu usei e consumi e ela desapareceu, certo? Então, tanto o maquinário quanto o freezer, eles vão ser bens e serviços que eu vou ter expectativa de usar para gerar dinheiro no futuro, né? Benefícios futuros. Então, o investimento é aquele item que eu vou usar na minha operação, só que ele não vai ser consumido. Ele vai durar anos e anos. Então, eles não são custos, eles são investimentos. Ok? Então, se eu trabalho numa padaria e na padaria eu tenho que usar aquela espátula, eu tenho que usar um forno, eu tenho que usar um maquinário, tudo na perspectiva de custos significa a mesma coisa, significa investimentos, porque são itens que eu vou utilizar ao longo do tempo, não vou consumir, certo? Então, basicamente, esse é o conceito de investimentos. Itens que eu vou usar a longo prazo. Itens que vão me trazer benefícios futuros. Prontinho. Só que as perdas não é muito simples, né? Sempre tem um asterístico. Eu tenho perdas que são normais e anormais. Imagina que a Leila, ela tem uma padaria. É Leila, né? Leila mesmo. Leila tem uma padaria. E a padaria de Leila, né? Deixa eu abrir aqui meu bloquinho de notas de novo. Agora eu vou para o exemplo da Leila. Leila, ela tem uma padaria. A padaria de Leila, né, para fazer o pãozinho dela, ela tem que usar farinha. Certo? Então tu imagina que a Leila tá pegando a farinha para fazer os pães e um pouquinho de farinha caiu no chão. Aquela farinha que caiu no chão, Leila perdeu, né? Porque ninguém vai comprar aquela farinha que tá no chão, né? Ela vai conseguir fazer um pão, porque a farinha já tá cheia de bactéria, já não presta mais, né? Então ela perdeu. Então, em tese, Leila ia registrar aquele valor daquela farinha que caiu no chão como uma perda. Só que aí vieram os estudiosos e falaram o seguinte: epa, Leila, se a perda ela for normal, decorrente da produção, ela é um custo como qualquer outro. Mas se ela for anormal, aí sim ela é uma perda. Ou seja, a farinha que Leila derrubou no chão para fazer um pão, já é esperado que ela perca parte daquela farinha e nem tudo se utilize na geração de pão. Então, aquela perda normal, ela não é considerada perda, ela é considerada custo. Mas, aquele exemplo lá da polpa do Edson, que foi uma perda anormal,
eu não consegui me programar para uma falha na rede elétrica, né? Acabei perdendo a polpa, aquilo ali sim eu vou considerar como uma perda. Mas se for algo normal e esperado na produção, vai ser um custo como qualquer outro. Entenderam, crianças? Tudo certo até aqui? Estão vivos? Ótimo. Ok. Então, vou continuar aqui, né? Aí eu quero que vocês me respondam essa questão de concurso. O valor normal do desperdício ou sobra de matéria-prima no processo de produção deve ser considerado a custo no período sim ou não? Quero ouvir vozes. Sim. Eu acho que sim. Por quê? Eu acho que toda produção ela já tem uma margem de perdas, né? Já é algo que se deve prever. É esperado, exatamente. Parabéns. Então, como dizia o slide anterior, né? Se é uma coisa esperada e normal, é um custo. Se for uma perda anormal, é uma perda propriamente dita, né? Muito bem, parabéns. Então, me ajudem aqui. Se eu sou uma fábrica e eu fabrico roupas, eu tenho essa lista aqui de itens. Aí eu lhe pergunto, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento e o que é perda. Eu fabrico roupas. O tecido que eu utilizo na produção é o quê? Custo? Muito bem. Se eu consumo o tecido para produzir a roupa, ele é um custo. Linha. Linha é o quê, meu povo? Custo também. Por quê? Porque se a gente, é o mesmo caso do tecido, né, não? Muito bem, eu tenho que usar a linha para poder virar a roupa, né? E a linha ela é Exatamente. consumida, ela deixa de ser uma linha e vira um tecido. Aí a energia das máquinas, ela é custo ou ela é despesa, investimento ou perda? Eu colocaria despesa, mas eu não sei se pode ser custo, não sei. Mas eu Eu colocaria acho que é despesa. Sei não. Eu Eu acho que colocaria custo. já a energia da sala, eu acho que é despesa. E aí, meu povo, é custo ou é despesa? É custo. Se for da máquina, é custo. Muito bem. Como é que eu diferencio um custo de despesa? Se eu usei na produção é custo, se eu não usei é despesa. Então ele especificou Então, aqui, é da para máquina é máquina. custo. Exatamente, se a máquina é custo. Muito bem. Agora eu lhe pergunto, a energia da sala do pessoal que liga para cliente, liga para cobrar cliente, liga para fazer nota fiscal, é custo ou despesa? Despesa. Por quê? É despesa que não está sendo produzido nada, só estão trabalhando para manter a firma aberta. Muito bem, é isso que eu queria ouvir, meu povo. É, exatamente, são os valores que eu gastei, né, para manter a Aí é empresa a fera de funcionando. morada nova. É meu orgulho de Maroda Nova, viu? Então, basicamente, é aquele valor que eu pago para a empresa se Tamo manter, né? junto, tamo junto. Então, para ela se manter, tem que ter alguém que ligue para os clientes para cobrar aquelas dívidas em atraso, né? Para dar aquele suporte de atendimento ao cliente do pós-venda, né? Então, isso aí é para manter a empresa funcionando. Como o item já foi produzido e vendido, não tem como ser custo, então vai ser uma despesa. Tranquilo? Vou acelerar aqui, não vou usar todos não, porque a gente tem que terminar aqui para poder dar tempo de vocês fazerem as atividades, né? Já são 7 horas, a aula termina às 7h50, então vou acelerar. Pronto. Eu produzo serviços de marketing.
né? Eu sou um marqueteiro. Aí eu lhe pergunto, salário é custo ou despesa? Custo. Por quê? Porque tá pagando o pessoal para produzir o marketing, né, não? Asterístico. Se for o salário dos marqueteiros, é custo. Se for o salário do administrativo, do pós-venda, é uma despesa. Ok? Só para vocês ficarem ligados, depende do salário. A energia. A energia, meu povo, é o quê? Eu acho que é custo. Energia aí dos marqueteiros Sim. é custo também, né? Justifiquem, quero ouvir as respostas. Eu acho que é porque o pessoal dos marketing utilizam bastante energia para trabalhar, para fazer esse tipo de serviço. Muito bem. É, isso tem mesmo. Para eu poder fazer um marketing, né? Hoje em dia ninguém faz marketing no papel, né? A gente faz um computador e depois imprime, né? Então o computador precisa de energia para funcionar, correto? Então, se ele precisa de energia, então a energia vai ser um custo para poder fabricar o meu marketing. Para finalizar, né? A água, ela vai ser o quê? Despesa. Por quê? Ah, porque só quem trabalha vai tomar essa água. Não faz, bom, eu acho que não tem utilidade no uso do marketing. É só consumir mesmo a água. Eu penso Muito assim. bem, que orgulho! Parabéns, Daniele. A água não tem nada a É ver com a São João, fabricação. meu filho. É São João, Edson. Oi? É São João, né? Hashtag Força São João. Os pessoal de São João são bons também. Temos aqui São João muito bem representado, né? Nossa Morada Nova, né? Isso é importante destacar nessa aula. Então, basicamente é isso, Daniele. Eu não uso água para produzir o marketing, né? Então, se eu não uso água, ela é uma despesa. Eu vou deixar isso aqui para vocês pesquisarem na atividade, né? Mas que basicamente o custo ele pode ser direto, indireto, fixo e variável, né? Ele é fixo ou variável? Ele é fixo, né? Quando eu produzo qual era o exemplo do Edson mesmo? Eu esqueci. Eu vi lá que o fixo é independente se sobe ou desce a produção, mas ele permanece. É tipo assim. Pronto, basicamente o Edson produz polpa. Eu lhe pergunto, se o Edson produzir 1.000 polpas no mês, ou 2.000 polpas no mês, o aluguel dele vai aumentar ou não? Não. Não, porque o aluguel é Não, é fixo. O aluguel é fixo. Mas a energia da máquina, se eu produzir 1.000, ela vai ser um valor. Se eu produzir 2.000, vai ser o mesmo valor ou vai ser mais? Vai ser mais. Vai ser mais, vai ser variável. Vai ser mais. Então vai ser variável. Porque quanto mais eu produzo, mais ele aumenta. Quanto menos eu produzo, menos ele aumenta. Certo? Então essa é a diferença de fixo e variável. Se eu produzo uma unidade a mais e ele aumentar ou diminuir, é variável. Se ele se manter o mesmo, independente da minha produção, ele é fixo. Bom? Só um geralzão para vocês pesquisarem com mais facilidade nas atividades. Ele pode ser direto ou indireto quando ele vai para o preço do produto de forma fácil. Então, se for um item que vai para o preço do produto de forma bem facilzinho, sem precisar de um cálculo matemático complexo, ele é direto. Se não, ele é indireto. Exemplo, o Edson, ele consome energia. Eu tenho como dizer, sem um cálculo matemático, quanto de energia cada polpa que ele produziu consumiu de energia? Não. Não, eu vou ter que fazer um cálculo, Não, né? não. Se eu tenho Então que é fazer como isso. se fosse, professor, o indireto é como se fosse uma estimativa, uma aproximação, sei lá, tipo assim?
Isso. Se eu precisar fazer um cálculo matemático para estimar um valor de custo, ele é indireto. Se eu não precisar estimar, se ele já vier calculado por unidade de produto, ele é direto. Exemplo, eu produzi a polpa, né? E eu pedi para uma empresa fabricar a sacolinha do tamanho da polpa já. Então a empresa fala, eu vou vender a sacolinha por 10 centavos por polpa, né? E como já está calculado 10 centavos por unidade de polpa, eu não preciso fazer um cálculo matemático. Logo, é um custo direto, porque já está calculado diretamente a unidade do produto. O indireto tem que fazer um cálculo matemático. Tem um cálculo no meio do caminho, por isso que é indireto. Quando não tem, é direto. Ok? Massa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a chamada de vocês, certo? E vou dar essa segunda parte da aula para a gente tirar dúvida das atividades, correto? Então, eu vou parar aqui a gravação e vamos usar esses outros momentos da aula para fazer as atividades juntos. Beleza? Como é que fica aqui?